Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa. E no programa de hoje nós vamos conhecer mais sobre o projeto Rompa. E para me ajudar nesse bate-papo, eu recebo a doutora Vanessa Ribeiro Mateus, que é presidente da APAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados. Doutora Vanessa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Amanda. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês. Doutora, para que o nosso público possa entender melhor, gostaria que a senhora contasse o que é o projeto Rompa. O projeto Rompa foi lançado essa semana pelo Tribunal de Justiça em parceria com a Pamages. Eu imagino que vocês tenham acompanhado esse lançamento, que foi no Dia da Mulher. E eu até comentei na data do lançamento que fiquei muito satisfeita que o Dia da Mulher não tenha sido celebrado, comemorado com uma homenagem, com uma declaração às mulheres, com parabéns, mas sim com um assunto tão sério como a violência doméstica. O projeto Rompa, na verdade, ele traz luzes sobre tudo o que aconteceu, tudo que vem acontecendo, quais são os problemas que a gente vivencia e como a gente pode enfrentar essa questão. A violência doméstica é um problema que a gente vem vivenciando, os magistrados vêm vivenciando, as associações vêm vivenciando há muitos anos, e a gente vem discutindo e lançando projetos e fazendo campanhas. A gente vem focando na questão da violência doméstica, vem se preocupando com essa questão há muitos anos. E aí, em dezembro do ano passado, a gente perde uma juíza, a juíza Viviane Ronenzi, lá no Rio de Janeiro, morta com 16 facadas na frente do marido, na frente dos filhos, uma das facas enfiada no pescoço. Aquilo para nós foi um peso muito grande, não porque a Viviane fosse diferente ou fosse mais importante do que as outras mulheres todas que morrem todos os dias, mas a Viviane era uma de nós. E a gente fazia campanhas, e a gente ia para a rua, e a gente mobilizava a população, e de repente a gente corta na nossa carne, a gente perde uma de nós com uma morte tão violenta na noite de Natal. E aí, mal passado o susto, a gente descobre no dia seguinte que mais 4 ou 5 mulheres foram mortas nas mesmas circunstâncias da Viviane na noite de Natal. Aquilo nos incomodou demais e nos fez sentar e conversar e ver que tudo que estava sendo feito ainda não era suficiente e nunca vai ser, e nunca vai ser. Então, vem o Projeto Rompa como uma tentativa. O nome dele é muito significativo, porque além de significar um desejo de rompimento desse ciclo de violência, é um rompimento com esse estado de coisas, é um rompimento com essa situação que a gente não pode mais continuar vivenciando. Não é possível que na fase da civilização em que a gente está, a gente tenha todos os dias, todas as horas, mulheres sendo mortas pelos seus companheiros. Então, o Projeto Rompa, ele é um projeto muito amplo, ele não é só uma campanha, não. Ele tem o seu lado campanha, que é a divulgação de tudo que vem sendo feito, quais são os canais de atendimento, quais são os lugares em que a mulher pode procurar atendimento, mas ele é também premiação de práticas positivas, ele compreende um prêmio para entrega de valores mesmo e reconhecimento a entidades da sociedade civil e da magistratura que coloquem em prática projetos que vão ao encontro desse rompimento, projetos relacionados ao combate à violência doméstica e ao feminicídio. Ele tem também o mérito de envolver a sociedade civil nessa campanha, nessa tentativa de romper a violência doméstica e o ciclo de violência doméstica. E ele tem também um canal com a imprensa, que a ideia é municiar os veículos das diferentes mídias com informações sobre o assunto, informações quantitativas e informações qualitativas. Então, o que aconteceu, o que vem sendo feito, quais são as iniciativas, como isso pode ser combatido, etc. Enfim, é um painel, eu acabo me empolgando e falando demais, porque é tanta coisa sendo feita que a gente quer tentar abarcar todas as faces do projeto. A gente também tem um site, um hot site, com todas as informações sobre o projeto, sobre os canais de atendimento, sobre as possibilidades de denúncia, sobre as possibilidades de atendimento à mulher.
E, por fim, a ideia é formar convênios com entidades da sociedade civil, como a gente já vinha fazendo com a campanha Sinal Vermelho, que a gente pode falar um pouquinho depois, mas formar convênios com as entidades civis para engajamento nessa prática. Ontem, por exemplo, nós lançamos, o Tribunal de Justiça celebrou um convênio com a Uninove, que é uma universidade muito grande que abrange vários ramos do conhecimento da graduação, e a Uninove vai fornecer os seus profissionais, médicos, psicólogos, psiquiatras, etc., para o atendimento das mulheres em situação de violência doméstica de forma gratuita. Então, é um projeto muito grande, muito ambicioso e em razão do qual estamos otimistas. Doutora, a senhora citou dois casos, né, que, aliás, até mais, que aconteceram no final de 2020, que chocaram muitas pessoas, e a senhora também falou sobre o ciclo da violência. Então, eu gostaria que a senhora explicasse para quem está nos acompanhando o que é esse ciclo. A gente chama de ciclo da violência porque ele se repete com muita constância e ele é muito facilmente identificado. Obviamente, para quem está de fora, né, para quem está dentro, para quem está vivenciando, isso é muito difícil de identificar. Mas ele se repete com muita constância. Então, a gente tem, são fases que se repetem seguidamente. Então, a gente tem a fase da tensão, que a gente chama a fase da tensão, a fase aguda, e a fase da lua de mel. Por que a gente dá esses nomes? A fase da tensão, como o próprio nome diz, é um tensionamento, é um estremecimento da relação, é uma modificação no ambiente, são palavras, são agressões normalmente psicológicas ou morais, isso causa um tensionamento. Essa fase, via de regra, ela caminha para a fase aguda. A fase aguda é a fase das agressões físicas. É quando ocorre um empurrão, é quando ocorre um tapa, é quando ocorre um cabelo, é quando ocorre alguma agressão física. Depois disso, vem um pedido de perdão. Via de regra, vem um pedido de perdão e uma demonstração de arrependimento. Uma entrega de um presente, uma entrega de um buquê de flor, uma manifestação de interesse de retomada da relação, um arrependimento que normalmente parece muito sincero e faz com que a relação seja retomada. Só que depois da fase de lua de mel, vem a fase de tensão de novo. Ela passa um período em lua de mel, depois ela começa a ter agressões psicológicas, agressões patrimoniais, questões morais, e vai gerando um estremecimento da relação, que vai passar para a fase aguda, que é das agressões físicas, e depois vai vir de novo para a fase da lua de mel, que é a fase do arrependimento, que às vezes, ele no íntimo do agressor, ele é até sincero. Ele fala, não, eu não vou fazer mais isso, você é a mulher da minha vida, a gente vai retomar a relação, e ele entrega flores, e ele promete que ele não vai fazer mais isso, e depois ela volta para a fase do tensionamento. Só que o problema é que, via de regra, ou via de regra, eu não posso falar via de regra, mas em muitos e muitos e muitos casos, esse ciclo repetitivo acaba no feminicídio, acaba na morte da mulher. A senhora citou essa questão de que, para quem está de fora, é mais fácil, né, perceber esse ciclo de violência do que para a mulher que está ali vivenciando aquilo no dia a dia. Então, eu gostaria que a senhora falasse da importância de engajar a sociedade para, de repente, aquele amigo, familiar que presencia algum tipo de agressão ou até que acaba sabendo que aquela mulher está sofrendo algum tipo de violência, possa denunciar, possa de alguma forma ajudá-la e evitar um desfecho aí mais trágico. É, essa questão que você tocou é uma questão importantíssima, Amanda, pelo seguinte, a violência ela dá sinais, a violência doméstica ela dá sinais, que às vezes não são percebidos por quem está dentro por conta desse ciclo. A fase da lua de mel, ela costuma voltar e ela costuma apagar essa percepção da violência. Mas a violência ela dá sinais
E eles são perceptíveis, inclusive, por quem está de fora. É lógico que é mais difícil. Quem está dentro da relação vivencia esses sinais todo dia. Quem está fora assiste esses sinais eventualmente. Então, que sinais a gente pode dizer que uma relação vive a violência doméstica? Porque a violência doméstica não é a agressão física só. Ela é uma das facetas da violência doméstica. Então, a gente tem a violência, por exemplo, patrimonial. A mulher não tem o dinheiro para fazer, ela é mantida sob o poder, a dominação financeira do marido, sem a condição de fazer suas próprias compras, de adquirir, de determinar os rumos financeiros da casa. Ela tem os cartões de créditos subtraídos, escondidos, por exemplo. Ela não tem nenhum controle sobre as contratações que vão ser feitas ali, sobre as compras que vão ser feitas, etc. Ou então a gente tem a violência psicológica, que é a manutenção constante de um estado de tensão. São os xingamentos, são a desestabilização, você fazer com que a mulher não tenha vida autônoma, com que ela não possa trabalhar, com que ela fazer depreciações, isso é muito comum, a gente via muito isso no juizado, mulheres que levavam cartas, falava, olha o que ele me escreveu hoje, e eram sempre cartas com xingamentos, falando do peso da mulher, falando humilhações, diminuição em público, isso é muito comum, diminuição em público, na frente dos outros, o isolamento, afastar a pessoa dos amigos, de repente a mulher era uma mulher que tinha uma rede de amizades, que saía com as amigas, que tinha relacionamento com as amigas, com a família, de repente ela se isola, ela não pode mais sair para jantar, ela não pode mais sair sozinha, ela não pode frequentar determinados lugares ou conversar com determinadas pessoas, sempre sob o argumento de que aquilo é para o seu bem. Aquela pessoa não te influencia bem, aquela pessoa é uma má influência, a sua família está nos afastando. Então, sempre a roupa e maquiagem, é muito comum falar, olha, essa roupa, essa maquiagem não serve porque parece isso, parece aquilo. Então, essa é a violência psicológica. A violência física, que é aquela mais comum que a gente conhece, que é o uso da força, empurrões, puxões de cabelo, pontapés, que às vezes não deixam marcas. Esse tipo de violência, apesar de ser físico, ele às vezes não deixa marca. Ou pode ser feito com arma também, com uma faca, com um objeto contundente, e aí deixa marcas. E a violência pode ser sexual também. Os atos que violem um livre exercício da sexualidade por parte da mulher, a obrigação da prática de determinados atos sexuais, a obrigação de assistir determinados atos sexuais que a mulher não quer fazer, não quer se submeter e acaba tendo fazer isso, forçar o matrimônio, forçar uma gravidez, ou ao contrário, forçar um abortamento, limitar os atos reprodutivos. A gente tem uma série de sinais de violência que podem ser analisados em conjunto ou individualmente. A gente tem também a violência que pode ser presencial, pode ser por meios digitais, divulgação de foto íntima, é caso de violência doméstica, criação de perfis falsos, invasão do perfil para colocar mensagens indesejadas, fotos indesejadas. Uma coisa que é muito comum, entrar no celular da mulher ou na caixa postal ou no e-mail para ficar controlando as mensagens que são recebidas, para intimidação, etc. Então, todos esses são sinais de violência que devem ser percebidos tanto pela mulher como pela sociedade de uma forma geral. E a sociedade tem um papel importantíssimo no rompimento desse ciclo, fazer cessar essa violência. A gente percebeu muito isso. Se eu estiver me alongando, Amanda, você me interrompa, por favor. A gente percebeu muito isso no lançamento da campanha do Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Porque a gente tinha uma explosão. A ONU chegou a chamar isso de a pandemia das sombras, que era a pandemia que não tinha números na televisão. Porque a pandemia da Covid, a gente tem número de mortes sendo divulgado todos os dias, o que é uma tristeza, inclusive. Agora, a pandemia da violência doméstica a gente não tinha, muito pelo contrário. A gente tinha uma subnotificação, a gente tinha os agressores dentro de casa a maior parte do tempo por conta do isolamento social,
A gente tinha as instituições trabalhando digitalmente, virtualmente, então a mulher não sabia para onde se dirigir, embora as delegacias estivessem funcionando, a mulher não tinha como sair à rua, pegar um transporte e ir a uma delegacia e fazer um rompimento, e fazer uma denúncia, perdão. Então, a AMB e o CNJ lançaram a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Uma campanha em que a mulher fazia um sinal vermelho na mão, com o que quer que tivesse à mão, um batom, uma caneta, um marcador, o que quer que fosse, ou não precisava nem ser vermelho, fazia um sinal na mão, um X na mão, e ia à farmácia. Por que a farmácia? Porque as farmácias estavam abertas durante a pandemia. E a farmácia, normalmente, todo mundo tem um bom motivo para ir até a farmácia, principalmente para quem é vítima de violência doméstica. Então, a mulher chegava na farmácia e só mostrava o sinal, só mostrava aquele X vermelho. A farmácia tinha um protocolo de ligar, acolher essa mulher e ligar para a polícia militar para fazer o atendimento. A campanha foi um sucesso. A campanha envolveu a sociedade civil, começou a mostrar para as mulheres que elas tinham outros canais de denúncia, facilitou muito a denúncia. Porque uma coisa é você ir até uma delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência para denunciar o seu companheiro. Isso demanda uma decisão muito firme de denúncia, de rompimento. Agora, às vezes, você tem um canal muito mais fácil, você vai à farmácia e pede ajuda. Às vezes você não está pronto para dar aquele passo, você pede ajuda. Então, essa campanha teve esse grande mérito de envolver as farmácias e agora está virando lei em vários estados. Está virando lei, já virou lei no Rio de Janeiro, já virou lei no Distrito Federal, acho que virou lei agora no Espírito Santo. Então, ela está envolvendo a sociedade civil, está envolvendo as outras entidades para o acolhimento dessa mulher que manifesta um cansaço, que manifesta um desejo de romper esse ciclo. E quando você envolve a sociedade civil, você torna muito mais fácil o acionamento dos canais de denúncia, muito mais fácil de inserir essa mulher na rede de atendimento, de rompimento, de denúncia, de acolhimento, etc. A senhora citou essa questão da campanha Sinal Vermelho, né, que também está aí alinhada ao projeto Rompa. Então, ações que trazem essa temática ainda mais forte na nossa sociedade. E eu gostaria de saber qual é a avaliação da senhora sobre essas diversas campanhas e também, doutora, sobre essa possibilidade de aproximar a possibilidade de denúncia da vítima. Porque a gente sabe que algumas mulheres, como a senhora citou, não vão até uma delegacia ou às vezes, né, ficam pensando nos filhos, na questão de repente ser uma mulher que não trabalha, que depende do marido. Então gostaria que a senhora falasse dessas campanhas como um alerta para que elas saibam que elas têm o direito a ter uma vida plena e que elas devem denunciar. São muitas as campanhas destinadas a esse tema. Felizmente, são muitas as campanhas. E todas elas com seu mérito, enfocando em questões diferentes, mas todas convergentes por uma finalidade comum. Um dos receios é esse que você falou, de quando ela decide romper esse ciclo, decide denunciar, ela não saber a quem recorrer, ou não saber como se afastar do agressor, não saber como agir. Então, a gente tem um programa da Comesc, que é a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, aqui do Poder Judiciário de São Paulo, hoje presidida pela desembargadora Maria de Lourdes Rachid Vaz, que é uma mulher espetacular. E a Comesc tem um projeto que chama Carta de Mulheres. Ele é inspirado num projeto da Justiça Peruana. E isso é muito bacana, que os projetos vão se espelhando e se espalhando pelos países e tornando o mundo todo uma grande rede de denúncia, de acolhimento, de rompimento. Por esse programa Carta de Mulheres, a vítima ou qualquer pessoa que queira ajudar uma mulher que sabe que é vítima de violência, ela acessa o formulário online que tem no endereço do Tribunal de Justiça, você digita lá, Tribunal de Justiça, Carta de Mulheres, e ela vai preenchendo esses campos, com as dúvidas, com a denúncia, etc. Uma equipe especializada, ela vai responder com todas as orientações.
Então, são profissionais que trabalham na própria Comesp, têm conhecimento de toda a rede de atendimento e eles ficam responsáveis por essa orientação. Então, ele vai informar o local adequado, qual é o local de atendimento, qual é a delegacia, qual é a casa de atendimento, como é que ela pode, eu preciso de um advogado, olha, então você pode ir nesse lugar que tem a defensoria, eu preciso fazer uma denúncia, então você vai no Ministério Público, que é nesse endereço, eu preciso fugir imediatamente da minha casa, então você vai procurar essa rede de atendimento, essa instituição governamental ou não governamental. E as respostas, elas levam em consideração a situação específica daquela mulher e o tipo de violência que ela está sofrendo, que ela vai incluir nesse formulário de forma muito discreta, ela não vai precisar ligar nada, pelo computador, de forma silenciosa, de forma discreta, de forma sigilosa. Ela também pode saber, ela vai falar assim, bom, eu faço a denúncia, e daí? O que vai acontecer comigo, com os meus filhos, para onde eu vou? Então, ela vai receber a informação sobre como caminha essa denúncia. A outra, sempre sigiloso, obviamente, assim como a campanha Sinal Vermelho. A Sinal Vermelho, quando a gente envolve a sociedade, aliás, isso é muito importante ser dito, quando a gente envolve a sociedade civil no acolhimento da denúncia do Sinal Vermelho, a gente garante que aquele atendente, o farmacêutico ou o balconista da farmácia, ele não vai constar da denúncia, o nome dele não vai constar do boletim de ocorrência, ele é sigiloso e o atendimento à mulher também vai ser feito de forma discreta. Na Carta de Mulheres também, aquele formulário que ela preenche não vai ser divulgado para lugar nenhum. Aquilo não é, a gente não vai pegar aquilo e transformar numa denúncia. A gente vai orientar essa mulher a fazer a denúncia se ela estiver preparada para isso. Então, temos a Carta de Mulheres, temos o Projeto Rompa do TJSP, temos a campanha Sinal Vermelho, que é o acolhimento das denúncias na rede de farmácia. Nós temos o Projeto Fênix é lindo. A gente tem um projeto aqui que foi idealizado pela doutora Domitila Mansur, que é uma juíza aqui do estado de São Paulo, uma juíza engajadíssima, é também a secretária do Departamento da Diretoria de Mulheres da Associação dos Magistrados Brasileiros. Domitila é uma juíza envolvidíssima nesse assunto há muitos anos. Ela lançou um projeto pelo qual ela envolve, olha que coisa bonita, ela envolve profissionais de saúde, médicos e dentistas, para apagar as marcas da violência. Porque às vezes a gente tem mulheres que decidem romper com a violência, fazer a denúncia, ela se separa, ela sai de casa, ela denuncia o marido, aquele marido ou companheiro é condenado ou não, recebe uma pena ou não, depende de como caminha esse processo, mas ela carrega marcas para sempre. Então, tem mulheres que perdem os dentes, tem mulheres que ficam com cicatrizes no rosto. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. A violência doméstica, vocês podem perceber nos crimes de feminicídio ou nos crimes de agressão, a gente percebe sempre agressões nessa região do corpo, do pescoço para cima, porque é uma tentativa de desfigurar aquela mulher. Doutora, É a uma senhora tentativa de falou. desfigurar, perdão, eu cortei. É uma tentativa de desfigurar aquela mulher. Então, esse projeto, ele traz profissionais da saúde que atuam de forma gratuita para apagar essas marcas da violência, reconstruir dentes, apagar cicatrizes, etc. Doutora, a senhora citou essa questão dos sinais, né, que a violência tem, não só a física, mas todos os outros tipos. E o projeto Rompe, ele também tem esse enfoque no relacionamento abusivo, né? Porque muitas vezes essa agressão, ela não acontece quando a mulher está casada, né? Acontece até antes disso. Então, eu gostaria que a senhora falasse da importância de romper com o ciclo de violência, claro, mas de romper com esses relacionamentos abusivos como uma forma até de evitar que isso acabe evoluindo até para um feminicídio. A importância é justamente essa que você falou, a evolução para o feminicídio. A gente sabe que infelizmente, a gente sabe que uma agressão no âmbito doméstico ela não é isolada. Ela não é isolada. Ela vem de um tensionamento, ela vem de outra agressão e ela vai evoluir. Ela vai evoluir. Então, o que a gente espera é que as pessoas não se iludam achando que ela vai ser única, que ela vai acabar, que ela não vai continuar. Então, a importância de romper
é essa, você evitar um mal maior, um mal tanto em dois aspectos, aliás, que eu acho que são importantes. Tanto a vida daquela mulher, a dignidade daquela mulher, não é só a vida física, a dignidade daquela mulher, e os filhos. Quando você cria filhos num ambiente de violência doméstica, você perpetua essa concepção de vida em família. Quando você torna comum a prática de atos de violência doméstica dentro de casa, você está criando homens e mulheres que vão repetir esses padrões comportamentais. Você cria meninos vendo que se espelham em pai, vendo aquilo como uma prática comum a julgar a mulher, a submeter a mulher, e aquilo pode ser repetido, e você cria meninas que podem se sujeitar ao ciclo de violência doméstica justamente por achar que aquilo é uma repetição inevitável. Então, isso é um interesse da sociedade toda. A sociedade toda tem interesse em romper esse ciclo. Antigamente a gente tinha um ditado, antigamente não, porque a gente infelizmente ainda ouve muito isso. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não é verdade. Não é verdade. A sociedade toda tem a obrigação de interferir e de se meter e de ajudar e de fazer romper esse ciclo, porque toda a sociedade é atingida pela violência doméstica. Se você não é vítima de violência doméstica, sua filha pode ser vítima de violência doméstica. Seu filho pode amanhã se tornar um agressor. Então, toda a sociedade tem que se mobilizar e acabar com essa. Que parece que nos tira um pouco da evolução civilizada, da civilização que a gente quer chegar, sabe? Enquanto a gente ainda tiver metade da população sendo submetida a outra metade, a gente está afastado ainda do nível civilizatório que a gente quer atingir. Doutora Vanessa, quero agradecer a participação da senhora no Conexão Legislativa de hoje, por trazer tantos alertas para o público que está nos acompanhando e por dar luz para uma temática que, infelizmente, a gente ainda precisa combater todos os dias, que é a violência contra a mulher. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Amanda, agradeço imensamente, não apenas você se dispor a tratar desse assunto na Casa Legislativa, que para nós é um lugar de muito respeito, um lugar tão importante em que isso seja discutido, mas também por jogar luzes sobre o problema, e sobre os projetos, e sobre o que tem sido feito, porque os projetos, sem o conhecimento da população, não atingem o fim a que eles se propõem, a que eles se destinam. Então, agradeço imensamente vocês darem luzes a esse problema que não pode mais ficar nas sombras e aos projetos destinados a interrompê-los. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje, falando sobre o projeto Rompa, que tem como intuito combater a violência contra a mulher. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.